Boa noite, sou Amélia Barbosa, mais conhecida por Tia Amélia ou Mestra Amélia. Nós viemos aqui conversar um pouco sobre a oficina que vocês fizeram e ainda estão concluindo já, que é a dança do carimbó e do lundu marajoara. Então, a dança do carimbó, denominada batuque, que foi importada da África pelos cativos, e aqui deixaram seus instrumentos como herança para nós, aonde um deles, o principal instrumento do carimbó, que é o curimbó. Eles deixaram um tronco escavado para ser aplicado um couro bem teso de um dos lados, onde o tocador, sentado, bate com as mãos. Então, este é o principal instrumento do carimbó, que é chamado de curimbó, né? É o único instrumento que o tocador senta no próprio instrumento e utiliza as mãos como se fossem as vaquetas, né? Então, essa é uma herança muito grande, muito importante para nós. E deste nome aqui, curimbó, é que nasceu também a dança, que era chamada também curimbó, a dança, o instrumento. E depois o próprio povo foi mudando a vogal de curimbó para carimbó. E ficou nacionalmente conhecida como a dança do carimbó, né? Até hoje, sem mudança, e o instrumento ficou como curimbó. Então, ela é nacionalmente conhecida. E como ela é dançada, vocês já aprenderam, ela é em pares entrelaçados? Foi assim que vocês aprenderam a dançar o carimbó? Não. Ele é dançado em pares soltos, né? O cavalheiro e a dama é dançado em pares soltos e sempre utilizando os pés descalços, que também é uma herança dos africanos. O carimbó é dançado de pés descalços, pares soltos, e se forma um círculo, né? Onde há muita alegria, pés arrastados, né? Tanto do cavalheiro quanto da dama, e sempre um casal, um olhando para o outro, né? Na maior alegria, com requebros, né? Movimento de braços e mãos, cavalheiro também, e sempre o círculo girando no sentido anti-horário. Então, é uma dança muito bonita, né? E que é uma herança que a gente traz já séculos aí, que vem passando de geração para geração. E o carimbó também, ele é dançado com uma indumentária própria. As damas, elas usam as saias rodadas, longas, anáguas brancas. Isso aqui é o traje típico, tradicional do carimbó. Anágua branca, saia colorida. As blusas são brancas, decoradas de rendas ou bordados brancos, não tem cores. Era como eles usavam realmente. E aqui na ilha de Marajó, pelo isolamento, os costumes se guardaram. E nós tivemos a felicidade de herdar e de acolher esta cultura, essas raízes marajoara na sua íntegra. Porque, como a gente vivia mais isolado, eles não tinham contato com outras pessoas e os costumes permaneceram, que foi passando de geração para geração. E hoje, por exemplo, o Grupo Cruzeirinho, que já tem quase 40 anos, ali, ó, uma foto muito antiga. Eles dançando anágua, saia colorida e tudo mais. Ali tem os nossos mestres, a Ana Maria Vasconcelos e o Juvencio. Também o traje típico, né? Saia longa, colorida, não tem mais outros detalhes de colorido na saia. Começa com tecido e termina com ele. Esse é o tradicional, né? E as composições de nossos carimbós
nossos mestres, eles são muito poéticos. E eles descrevem as belezas da nossa ilha, fala do cotidiano de nossa gente, fala das nossas lendas. Assim como nós tivemos aqui um grande mestre de Quíndio, que fez muitas composições para o grupo, desde o início do grupo, desde a fundação do grupo, ele estava aqui conosco. Hoje ele está lá no céu e nós agradecemos a grande herança que ele deixou para nós. Assim também como nós temos o mestre Chicão, né? São compositores que descrevem, falam das belezas da nossa ilha, falam do cotidiano da nossa gente. Então, são umas pessoas que têm o dom, né, para compor. E o carimbó do Marajó, ele é um carimbó mais cadenciado. E as composições, elas são bem repetitivas, os versos, entendeu? E aí eu pergunto para vocês, esta oficina deu para vocês aprenderem alguma coisa? Né? Aí a gente agradece porque, com certeza, vocês vão pôr em prática, né, aquilo que aprenderam, vão repassar para os familiares de vocês, para os filhos, para os netos e tudo mais, né? Assim como eu também já estou repassando para os meus netos, né? É isso aí, as nossas tradições, as nossas raízes, a gente tem que manter vivas, porque senão a gente vai perder a nossa identidade cultural. E um povo sem cultura é um povo sem história. E nós aqui do Marajó, nós temos lindas histórias para contar. Eu sempre tive interesse, né? A gente via aqui na cidade, às vezes, alguns grupos de carimbó, os grupos que eles vivenciavam na família, não ensaiavam como nós ensaiamos hoje, porque a criança já ia nascendo, já ia repassando de pai para filho, do avô para o neto, e às vezes, se encontrava algum evento que tinha comemoração de santo, eles reuniam os músicos e vinham aquelas senhoras e dançavam carimbó, com essas saias, me encantavam as saias longas e tudo mais. E eu sempre observava. E também naquela época tinha aquelas festas juninas de terreiros, que hoje em dia são as mesas. Naquela época era bancos no quintal. O mês de junho, as festas juninas. E eu sempre ia também com a minha avó, com a minha tia, garota, né, adolescente, assistir, porque geralmente tinha a novena dos santos, de acordo com o festejo, e depois vinha a festa. Vinha a festa de aparelhagem e depois tinha o conjunto do carimbó ao vivo. E quando começava o conjunto a tocar, aí qualquer idade ia lá para o terreiro para dançar o carimbó, que é solto, né? E eu me metia também nessa. Aí eu tinha uma tia que disse, vocês já viram como quando toca o carimbó é a dança que limpa bancos. Eu dizia assim, por que, tia? Porque quando toca o carimbó, os bancos ficam tudo limpo, todo mundo vai para o terreiro dançar. Então, naquela época, não tinha as mesas para servir a bebida, nem nada. Era bancos mesmo. Tocava o carimbó, era garotos, era garotas, era jovem, era adulto, ia para o terreiro dançar o carimbó. Então, ficava os bancos limpos. Então, eu sempre tive esse interesse. Depois, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu comecei a frequentar a Fazenda Tapera. A Fazenda Tapera era uma das localidades que mantinha a nossa tradição. A Fazenda Tapera, no currículo escolar deles, fazia parte as danças. O carimbó, o lundu marajoara, fazia parte. E, naquela época, a escola era conveniada com o governo, com o Estado, né? A escola estadual. E a diretora de lá pediu, porque como tinha muitos descendentes, né, dos africanos, de que eles já dançavam naturalmente o carimbó e o lundu, ela queria que fosse incluído também para nas escolas. Aí as professoras também foram aprendendo e foram repassando. E eu tive essa felicidade de frequentar essa escola, todo ano eu ia para lá no encerramento da escola, e fiquei cada vez mais interessada. E vendo os vaqueiros, as esposas do vaqueiro, todo mundo dançando carimbó, os alunos. Aí eu comecei a me interessar, né? Cada vez mais ainda. E aqui nas escolas também que eu trabalhava, eu ainda trabalhei alguns anos na escola, aí eu ficava à frente também das festas juninas, que naquela época tinha as festas juninas na escola,
nós colocávamos a quadrilha, e a nossa quadrilha sempre levou carimbó e lundu marajoara. No decorrer da quadrilha, sempre nós incluíamos. Bem, aí depois que nós fundamos, eu comecei a fazer um trabalho voluntário aqui, já vou falar do Grupo Cruzeirinho. Nós fundamos aqui um trabalho voluntário na Praça do Cruzeiro, que era Cruzeiro Esporte Clube, que era esporte e lazer, para jovens, crianças e adultos. Era um trabalho voluntário que eu fazia porque eu já não estava mais na escola e senti, acho que falta daquela parte quando eu estava na escola, né? E começava a reunir aqui na praça. Depois nós fomos incluindo danças, fomos incluindo a quadrilha, e depois, já uns 3 anos de quadrilha junina, eu comecei a observar. Nós precisamos dar continuidade no carimbó, porque a maioria dos mestres estão se indo e ninguém vai pôr em prática o carimbó. Reuni o pessoal, reuni os familiares daqueles jovens e falei para eles, nós vamos começar, não vou mais colocar a quadrilha junina, que é só por época, nós vamos trabalhar o carimbó, das danças nossas. Chamei uns mestres lá no quintal de casa e começamos a ensaiar. Inclusive, a Ana Amélia era bem pequenininha. Aí, quando eu reuni, ela dizia assim, eu disse, olha, eu quero falar aqui com os fundadores. Ela disse, eu sou fundadora, mas ela porque ela nasceu no meio daquela arte, né? E o que acontece? Eu peguei depois, observei, e chamei os pais e disse, olha, alguns mestres estão desaparecendo. E com ele a nossa cultura também está morrendo. Nós temos que fazer um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, senão a gente vai perder a nossa identidade cultural. E o local onde eu conheço é lá na Fazenda Tapera, que era difícil acesso também a gente chegar lá. Dá para a gente ir lá fazer uma pesquisa de campo e pôr em prática aqui. Senão a gente vai acabar perdendo o carimbó, lundu, as nossas raízes. Aí os familiares dos jovens adotaram, gostaram muito. Aí foi que nós fundamos o grupo em 87, 22 de agosto de 87. Foi registrado o grupo e nós partimos para lá fazer a pesquisa de campo. E de lá para cá, quando dava algum mestre, vinha de lá, alguma professora também que vinha e já começava a repassar. E assim a gente foi dando continuidade, até que o lundu marajoara também já estava desaparecendo e nós conseguimos fazer este resgate. E outras danças também. Então, assim começou o meu trabalho. Desde jovem, eu tive interesse em buscar, em aprender, e depois ver essa visão de repassar para outras pessoas. É assim que começou. Hoje eu estou com 75 anos e continuo nessa missão e esperando que vocês cada vez dêem mais força para continuar, né? E repassando aí para várias gerações, como vocês sabem, nós temos um grupo infantil também, que a maioria aí já sabe dançar o carimbó, já sabe dançar o lundu. E assim a gente vai aí repassando de geração para geração. Minha pergunta é, na atualidade, o que desafia a manter esse projeto, a dar continuidade a tudo que já foi construído? Quais são os desafios encontrados hoje para manter essa cultura viva? O desafio é porque, assim, com a modernidade, alguns jovens não têm aquele interesse que antes tinham, né? E acho que o trabalho que nós fizemos e o que nós fazemos, trabalhar com criança, é a melhor coisa que tem, porque eles vão passando a amar cada vez mais a nossa cultura e daí repassar. Como eu tenho aqui o Glauber começou aqui com 8 anos, não foi, Glauber? Então, poucos dão essa continuidade, mas a maioria, sim. A Rívia também começou criança, a Paloma, né? Tudo começaram, a Ana Amélia. Então, a maioria que começou como criança. Então, o meu desafio é este, né? É repassar, começar a repassar cada vez mais para a criança, porque eles vão tendo interesse, né? E quando chegarem adultos já vão dar mais continuidade da nossa cultura. E assim, o meu desafio muito grande também, a maior vontade que eu tenho é que fosse inserido nas escolas aqui,
principalmente do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Porque, eu acabei nem falando para vocês, o carimbó, ele já tem mais de 10 anos que é patrimônio cultural e material do Brasil, né? Então, 11 de setembro de 2014, eu tive a felicidade de estar em Brasília no momento que o IPHAN Nacional foi votar para o carimbó ser patrimônio ou não. Porque eu fazia parte da campanha do carimbó. Nós trabalhamos mais de quase 10 anos, alguns mestres daqui do Marajó, de várias regiões aqui do Pará, fazendo levantamento do carimbó para poder fazer o documento para o IPHAN, para pedir para o carimbó se tornar patrimônio cultural brasileiro. E no dia 11 de setembro de 2014, foram sete mestres daqui do Pará. E eu fui representando o carimbó do Marajó, onde eu assisti a votação, que foi algo emocionante. Foi por unanimidade que a votação para o carimbó ser patrimônio. Então, já completou 10 anos e a gente quase não vê este apego, essa salvaguarda, né, do carimbó ser repassado. Não só que eu queria muito que no nosso município fosse inserido nas escolas, é o meu maior sonho, né, que fosse inserido nas escolas para dar continuidade. Como nós estivemos em Olímpia ano passado, em agosto, e o que aconteceu lá, quem viajou conosco? Olímpia é o maior festival folclórico do Brasil, foi 60 anos, né? Foi o Jubileu de Ouro, que nós fomos participar no passado, ali nós temos uma recordação, e o nosso grupo foi escalado para ir mais ou menos umas 3 escolas, não foi? E o que é que eles fazem lá em Olímpia? Por que eles valorizam tanto o folclore? São 60 anos de festival, não é fácil, gente. Sai governo, entra governo, e o festival continua. Porque é inserido nas escolas, o folclore é inserido nas escolas. Nós chegamos lá, tinha escola que estava com o carimbó preparado. Foi muita emoção para eles conhecerem a gente. O impacto que eles não sabiam que eles dançavam nossas músicas, faziam, e lá eles se encontraram com a gente. Foi uma choradeira, até a professora chorou, não foi muita emoção. Então, várias atividades do folclore, de várias regiões, é inserido nas escolas. Eu acho que isso valoriza muito, entendeu? Então, é um dos meus sonhos, que seja inserido no currículo escolar, né? É patrimônio, vamos valorizar cada vez mais. E aqui no nosso ponto de cultura a gente valoriza, porque a gente trabalha com crianças, isso é muito importante, trabalha com adolescentes, trabalha com jovens, trabalha com adultos. Tia Amélia, a gente sabe desse seu resgate pela cultura, pela tradição do carimbó e do bumbo marajoara. E o meu interesse em participar da oficina é justamente porque a minha filha participa do grupo infantil e eu vi a importância, acompanhando aqui os ensaios, a importância desse resgate da cultura e da dança. Eu não tive interesse antes, mas agora surgiu esse interesse depois, né, de adulta, e eu tenho aprendido muito, além da dança, de entender meu corpo, de entender como funciona, também sobre a cultura. Então, a minha pergunta para você é: qual é o maior desafio de aumentar, de massificar o carimbó tradicional na nossa cidade, já que a gente tem essa cultura tradicional há tanto tempo, desde a Fazenda Tapera, que vocês fizeram esse trabalho grandiosíssimo. Mas qual é o maior empecilho? O que está impedindo da gente conseguir fazer com que o carimbó tradicional seja mais usado, dançado aqui na nossa cidade? Esse é um passo de ser inserido nas escolas, né? Aí, para a gente dar continuidade a esse carimbó tradicional. E aqui também, às vezes, na nossa cidade, tem muitas pessoas que não valorizam a tradição, você entendeu? Ali em tal cidade dança assim, e não tem interesse de pôr em prática aquela tradição, as nossas raízes. Então, aí vão modernizando, vão modificando. É uma tradição do carimbó? Mas não é manter as nossas raízes marajoaras, aquele tradicional. Inclusive, a cadência do nosso carimbó do Marajó é bem diferente, entendeu? De muitas
de muitos municípios, de muitas localidades. Eles estão errados? Não. Lá eles herdaram aquilo, então eles dão continuidade. É de lá, né? Começaram a tocar assim. Mas nós aqui, a maioria do nosso povo que aprendeu, foram com nossos mestres. E aí foi repassando. E eu assim, segurando ali a rédea. Olha, vamos dar continuidade no que nós aprendemos na realidade. Entendeu? E assim, se fosse mesmo introduzido, porque a escola que eu falei para vocês, eu nem falei agora, a escola da Fazenda Tapera não existe mais. Os donos se foram, eles não tiveram filhos, eram duas pessoas riquíssimas, o casal, e que eles amavam a nossa cultura, eles não eram direto daqui, a família deles sim, mas quando chegaram lá, pela cultura que eles vivenciaram, com os vaqueiros, com os descendentes de africanos, como tem ali o Juvencio, ele dizia para mim, olhe, eu aprendi dessa carimbó e lundum com meu avô, que ele era escravo, ele dizia para mim. Então, ali quando ele completou 100 anos, ele dançando aqui com as nossas crianças. Então, o interesse que aquela família teve de manter viva a nossa cultura lá na fazenda, dentro da escola, aí tinha encerramento da escola todos os anos, foi um interesse muito grande. Hoje, muitos anos, a escola não existe mais. Aquele povo que morava lá também, muitos já partiram da eternidade, outros se aposentaram, vieram para cá e foram para outras cidades. Não existe mais. Então, aquela cultura que permanecia viva ali dentro do nosso Marajó das fazendas, não existe mais. É uma tristeza a gente falar isso, mas é a realidade. Vocês sabem, vocês têm conhecimento que a escola não existe mais há muitos anos mesmo. Então, quem aprendeu, quem põe em prática, ótimo, né? Porque teve muitas localidades lá que continuaram pondo em prática, mas depois as dificuldades são muitas, o apoio é pouco para a nossa cultura popular, e aí muitos se desinteressam, e aí não dão continuidade. Perguntando da senhora, sem ser a lenda do boto, que eu sei que a senhora gosta muito, qual o seu carimbó que a senhora mais gosta? Assim, o seu predileto, para me dizer, quando eu escutar aquele carimbó que a mestra Amélia gosta, né, de ouvir. Eu, em especial, não é nem a lenda do boto, eu sei que a senhora gosta da lenda do boto, mas mas porque... eu adoro encantaria. Não, mas... Qual é o seu carimbó predileto? Não pode falar que é todos. Não, eu sei, mas um deles, por exemplo, é o hino do Cruzeirinho. Porque o hino do Cruzeirinho é Mestre Chicão que fez, né? Sim. Então, ele não exalta, ele diz que é do Marajó, nosso carimbó é quente, do Pará ele é o melhor, não quer dizer que é o Cruzeirinho, que é do Marajó, que é o melhor. Aí ele fala, ela é a aquarela do cenário nacional, a ilha de Marajó não existe outro igual, entendeu? Ele exalta a ilha de Marajó. E tem vários momentos aí, como nós falamos no início, né, que eles falam do cotidiano de nossa gente, das belezas da nossa ilha. Então, assim, eles têm um poder de escrever, os mestres, né, que a gente sabe que eles não têm um nível alto de estudo, mas, por exemplo, a Índia Marajoara, eu disse para o mestre Chicão, quer fazer uma homenagem aos nossos primeiros habitantes? O que é que você quer que fale? Se você fala dos maruanazes, que foram os primeiros habitantes de Soure, e tal. Ele veio com uma música rica. Aí ele foi pescar, quando ele veio com uma música riquíssima, né? E que fala que este povo, né, que é tão bravo, já existe em extinção, deram sempre sua vida, tudo por esta nação. Índia Marajoara, ele descreve um todo, fala das cerâmicas, as nossas melhores peças se encontravam no Museu Nacional, que eu tive a felicidade de ir no Rio de Janeiro e ver nossas peças belíssimas lá no museu. Infelizmente, houve aquele incêndio, eu não sei como é que estão, porque ainda estão resgatando lá. Então, a gente sabe que esses mestres, eles têm uma capacidade muito grande de escrever. Aí, a sua música predileta qual é?
Encantaria. Encantaria. Descreve também tudo, né? Descreve tudo. Pontos culturais também. Barquinho à Vela, a cena pede muito. Barquinho à Vela, é muito assim, descreve, porque Barquinho à Vela, né? Ele vem desde Belém, como se ele estivesse saindo de Belém e viesse passando aqui no Marajó e fala daí do Lago Arari, vai descrevendo tudo, né? Então, é uma capacidade muito grande desses nossos mestres. As composições do carimbó do Marajó são muito ricas. O lundu marajoara também é de origem africana, que foi trazido pelos escravos bantus de Angola para o Brasil. Durante muito tempo, e aí é de se levar em conta, os valores da sociedade daquela época se contrapondo com os fundamentos das danças de origem africana. Eles não adotavam as danças de origem africana, nosso povo antigo, né? O lundu foi também proibido no Brasil na época. Entretanto, alguns núcleos de negros africanos continuaram, mesmo clandestinamente, a dançar o lundu. Eles procuraram Minas Gerais, São Paulo, Pará, foi marcante na Ilha de Marajó. Por quê? Aqui a Ilha de Marajó era mais isolado. Aí eles se aclimataram aqui e por isso que ficou aqui forte o nosso lundu, né? Então foi São Paulo, Minas Gerais, o Pará marcante na Ilha de Marajó. Até hoje é cultivado com muito brilhantismo o lundu. O título de lundu marajoara surgiu do fato de que a dança teve que se adaptar à condição da vida da região. Ela foi um pouco adaptada, inclusive os trajes também, né? Um bailado de pá solto, homem e mulher de pé descalço, também igual como o carimbó, né? Que é descendente africano. Exatamente como toda dança criada pelo povo africano, sempre dançados descalços, né? E na parte que diz respeito às coreografias, uma característica que foi assim, bem destacada foi o exagero requebro dos homens, fazendo volteios em torno das damas, né? Isso, porque o carimbó é requebro, o lundu ele é rebolado. Então, o homem rebola, a mulher rebola, e também assim, um encantando o outro, entendeu? Um dando atenção para o outro, né? Tem momento aqui que eu posso girar sozinha, e ela gira sozinha, mas quando vira, eu já estou de olho nele, e ela já está de olho em mim, entendeu? O requebro dos homens, fazendo volteio em torno das damas, batendo palmas, para que Glauber que ele bate palmas, para chamar a atenção da dama. Bate palma bem assim no frente do rostinho dela, né? Fazes castanholar na frente dela para chamar a atenção, estalido das línguas. É muito bonito o lundu. Isso tudo para chamar a atenção da dama. E procuram a sensualidade rítmica em conquistá-las. E é uma dança sensual, o que é muito demonstrado, né, no momento que a dama ela vai fazer um teste para ver se ele... Porque eles faziam o círculo e aonde ela ia escolher o cavaleiro dela. Ela que escolhia. Então, era através do jogo da saia. Então, ela, no momento que ele estava ali, encantado, dançando com ela e tudo mais, ela tentava cobrir a cabeça dele com a saia. Então, se ela conseguisse cobrir, ela abandonava aquele rapaz e ia procurar outro da roda, que aquele não servia. E ele se defendia da saia dela, saindo harmoniosamente dançando. Então, a dança aqui da Ilha de Marajó, ela foi adaptada também, né? Apesar que os africanos, eles foram dançando clandestinamente, e quando chegaram aqui no Pará, na Ilha de Marajó, onde eles tiveram mais segurança, porque viviam mais isolados, né? Então, é uma dança muito bonita e que, graças a Deus, nós tivemos a felicidade de fazer esse resgate.
Então, na ilha de Marajó, pelo seu isolamento, os costumes se guardaram. E o lundum, ele foi conservado em sua íntegra. E nós tivemos a felicidade de já ser também agora um patrimônio do Estado do Pará, né? Dia 15 de março de 2021, o governo do Estado do Pará decretou como patrimônio cultural e material do Estado do Pará o Lundum Marajoara. E a referência, Lundum Marajoara, nós temos 17 cidades, mas a referência foi a cidade de Soure, porque aonde ficou mesmo plantado mesmo o Lundum Marajoara. Aí a referência foi Soure no documento e o Grupo Cruzeirinho também, que já tinha feito esse resgate. Aí eu digo para você, as danças espontâneas tradicionais, elas têm data para serem apresentadas? Eu pergunto para vocês, o Lundum Marajoara, ela tem data para ser apresentado? O carimbó tem data para ser apresentado? Não. As tradicionais, você vai dançar um momento que você quer se divertir, um momento que você quer fazer uma festinha. Não é como carnaval. Carnaval é época. Boi-bumbá é época. Quadrilha é época. Mas essas danças tradicionais, carimbó, lundum, mazurca, todas essas danças que nós fazemos aqui, a herança aqui do Marajó, não tem datas específicas. No momento que você quiser fazer uma festinha, se você quiser se divertir, você pode dançar. Não é preciso ser em épocas, tá? E a indumentária também do Lundum Marajoara é praticamente a mesma indumentária do carimbó, né? Saias longas, coloridas, as anáguas brancas, as blusas brancas, flores no cabelo, colares, pulseiras, são mais ou menos a mesma indumentária do carimbó. E já o Lundum, como é o Lundum Marajoara, os homens, eles usam o traje típico do vaqueiro marajoara, né? O traje típico, que é a calça de brim azul, enrolada abaixo do joelho, e a camisa branca do vaqueiro, que é bordada com a arte marajoara. Nós temos ali, ó. Ali também nós temos, né, traje do vaqueiro marajoara e o chapéu de palha, que era o chapéu que ele usava nos campos de Marajó. Então, o cavalheiro vai com o traje típico do vaqueiro e a mulher vai com a saia longa e bem colorida. E aí eu vou deixar um tema para vocês pesquisarem. A bailarina Marieta Baderna, em 1849. Foi uma grande bailarina, vocês podem pesquisar na internet, Marieta Baderna. Ela veio, era uma das grandes bailarinas, né, do exterior. Como o pai dela também teve problema político, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. E ela veio, fez belíssimos shows nos maiores teatros do Rio de Janeiro, famosíssima. Mas, gente, quando ela encontrou os africanos, Baderna não quer dizer que ela é baderneira, é o sobrenome dela. Marieta Baderna, vocês vão ver a linda história e muito triste a história dela. Ela se apaixonou pelo Lundum, né? E se envolvia com os africanos lá, onde estavam. Depois ela já queria levar para o palco, tentou levar para o palco. Aí o pessoal já não gostava das danças africanas, né? Aí houve o combate com ela também. Vocês vão ver, é uma história muito linda da Marieta Baderna. Amava o Lundum, dançar o Lundum. E as danças que envolviam lá os africanos. Em nome do Ponto de Cultura Cruzeirinho, eu quero agradecer ao Governo do Estado do Pará, através também da Secretaria de Cultura, Secult, o Governo Federal, o Ministério da Cultura e a Lei Paulo Gustavo, pela oportunidade dada ao nosso Ponto de Cultura para ministrar esta oficina de carimbó e Lundum Marajoara, e agradecer a todos vocês que participaram desta oficina, né? E que possam colocar em prática. A gente agradece de coração a este apoio que nós tivemos aí do nosso governo.